te fazer uma pergunta. Quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. Foi Deus. Como assim? O próprio Pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Quando Jesus morre na cruz, todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Onde está o pecado? Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Então, o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Quem envia o míssil? Deus. O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou. Por quê? Por causa da sua santidade. Outro atributo. Abacuque 1,13 diz, Deus diz, o profeta diz, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quantos pecados bastaram para Adão e Eva cometer para ser banido do paraíso pro resto da vida? 10. 5. Porque o pecado, ele é contrário à natureza de Deus. O Senhor não pode ser conivente com o pecado. Agora você vai entender aquele salmo que você fala tanto. Aquele trecho. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele brada na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Resposta: porque na cruz você se fez pecado, meu filho. Então, ele despeja a ira e mata o seu próprio filho. E com ele, todos os nossos pecados. Os pecados são pagos naquele momento. Aquilo, Vilela, não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O filho pegando todo o nosso pecado e botando nas costas. Eu suporto, traga-os, eu os compro, eu pago por eles. Mas o preço vai ser muito alto. Você vai ter que suportar a ira. Então ela veio. Imagina, para você ter uma ideia o que é a ira. Imagine um meteoro. 1 milhão de vezes maior que a Terra. Mais pesado que a Terra, vindo na velocidade da luz contra a Terra a 1 hora, e ela vai colidir com a Terra e vai transformar tudo em pó, e ela está vindo, e alguns minutos antes dela chocar com a Terra, um muro, 1 milhão de vezes maior que o meteoro, se coloca entre a Terra e o meteoro. Então o meteoro colide com o muro, e destilhaça, e faz o muro em 1000 pedaços, e aquele meteoro estilhaça, e nem o estilhaço toca na terra. Mas e o muro? O muro não aguenta, ele se desintegra. A ira de Deus era esse meteoro que estava vindo sobre o homem, para esmagá-lo e puni-lo pelos seus pecados, e vindo 1 bilhão de vezes maior. E quando ia colidir conosco, o Senhor Jesus se coloca entre nós e o meteoro, e abre um braço para a esquerda e a direita, e diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então a ira de Deus caiu sobre ele. A Bíblia chama de cálice da ira. Nenhuma gota desse cálice caiu sobre nós. Mas e o filho? O filho não aguentou. Morreu. Jesus morreu. Jesus deu a sua vida. A única maneira de... Se a pena era uma pena de morte, eu teria que pagar com a vida para eu ser absolvido só com outra vida. Por isso Jesus morreu. Mas o Evangelho não acaba aí. Se falarmos só da morte,
Por isso que o Mel Gibson até estava pensando em fazer outro filme, né? A continuação é o que eu vou falar agora. Resurrection. A ressurreição. Se ele fosse só homem, teria acabado ali. Mas ele também era Deus. E só um Deus poderia suportar a ira de Deus e no terceiro dia ressuscitar dos mortos. Foi o que aconteceu. Imagina o terceiro dia. Havia uma profecia. Foi trancada, foi colocada na tumba. Estava correndo um boato. E Herodes e Pilatos, sabendo disso, mandou redobrar a guarda daquele túmulo. Pode ser que eles vão vir tirar esse corpo e tal. Eu imagino que todo o inferno, até Satanás mandou todos os demônios, os soldados romanos. Vamos ficar naquela pedra, ele não pode sair de lá. Mas a Bíblia diz que era impossível. No terceiro dia, ele a si mesmo ressuscitou dos mortos. A pedra do sepulcro rolou de forma sobrenatural. Jesus ressuscitou.